Fala, investidores! Metade de mês vocês já sabem, né? É dia de reinvestir os dividendos aqui na carteira do Tio do Terreno. Mas dá uma olhada aqui no índice IFIX. Ele tá desabando aí nos últimos dias. Será que vale a pena continuar aqui com a nossa série Batendo a Carteira do Tio do Terreno? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, bora lá pra vinheta. Fala, investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal A-Trade. E hoje, como vocês já sabem, metade de mês a gente sempre faz o reinvestimento dos dividendos recebidos pelos nossos fundos imobiliários. Mas vale um destaque importante, investidores, o índice IFIX vem desabando aí nos últimos meses. Só para vocês terem uma ideia, investidores, dá uma olhada nessa queda. O índice IFIX já acumula queda de 5,59% e já chegou a cair um pouco mais aí no dia 24 aí de outubro. Bom, antes da gente mostrar a nossa carteira, é importante dar um contexto para vocês e até mesmo uma tranquilidade. Por que o índice IFIX ele está caindo? Bom, os fundos imobiliários têm uma rentabilidade muito parecida com os investimentos lá da renda fixa. No entanto, obviamente, um fundo imobiliário tem muito mais risco e também volatilidade no mercado, pois ele é um investimento de renda variável. A média dos fundos imobiliários paga aí para os investidores um rendimento anual em dividendos ou em aluguel, né? Entre 8% a 15%, alguns até 16%, falando de fundos imobiliários de papel com maior risco. Ou seja, ele tem a sua parcela de atratividade contra uma renda fixa. No entanto, com a alta da Selic, a renda fixa está ficando mais atrativa. E isso, obviamente, tira dinheiro da onde? Aqui dos fundos imobiliários, fazendo com que o índice IFIX caia por conta dessa migração de capital. Para vocês terem ideia, você que é mais curioso, você quiser acompanhar a curva de juros, aqui eu tenho os tickers para vocês olharem aí no TradingView. Para vocês terem uma ideia, a curva de juros aqui de 2025 já está cobrando aqui 11,16% na taxa de juros aí para títulos do governo. Dando uma olhada aqui no índice DI de 2027, ou seja, os juros futuros para 2027, essa taxa está aqui, investidores, em 12,80. E essa taxa só começa a cair a partir aqui, ó, dos juros futuros lá de 2035, que está um pouco abaixo aí da de 2027. Dá uma olhada aqui, ó, 12,65. Essa taxa de juros aqui, investidores, é a taxa de juro real do mercado. Ou seja, conforme os títulos são negociados e leiloados lá pelo governo, essa taxa de juros vai acompanhando a média dessas negociações. Ou seja, a taxa Selic no final do dia não serve para basicamente nada, só para pagar os juros lá para o título Tesouro Direto Selic. Mas se você acha um pouco complicado mexer aqui no TradingView, olhar esses gráficos, procurar esses tickers, uma métrica muito boa para você acompanhar o mercado de juros é o próprio site aqui, ó, do Tesouro Direto. Aqui dentro você consegue ter acesso a todos os títulos negociados. Dá uma olhada aqui no IPCA 2029. Ele está pagando IPCA, que é a inflação, mais 6,67%, que é uma taxa absurdamente alta. Para vocês terem ideia, lá em 2014, na crise da Dilma, o IPCA+, chegou a pagar 7,80, ou seja, ele está precificando aqui um risco do governo dar calote por conta das contas públicas e também já está colocando aí no preço a alta da Selic e também a alta da inflação. Ou seja, investidores, eu expliquei tudo isso para vocês para dizer que os investidores preferem vir aqui para a renda fixa, onde é mais seguro, pois o rendimento que vocês vão ter aqui, ó, por exemplo, nesse tesouro pré-fixado é de 12%, muito parecido com a média dos fundos imobiliários, ou seja, não faz sentido você correr o risco aqui de ir para uma renda variável, sendo que a renda fixa está pagando muito parecido. É claro que esses juros não vão ficar altos para sempre. Em algum momento, esses investidores aqui de renda fixa vão voltar para quê? Aqui para os fundos imobiliários, fazendo com que o índice IFIX volte a subir e a cota dos fundos imobiliários que vocês investem também. Dito isso, investidores, bora fazer o overview aqui da nossa carteira, que tem um objetivo, é claro, de bater o investimento em um imóvel real. Lembrando que a nossa carteira começou lá em dezembro de 2022 e nosso saldo bruto está aqui, ó, R$ 36.135. Nós já aplicamos aqui R$ 39.104, ou seja, esse diferencial é o prejuízo que nós estamos tomando
com a queda aí dos fundos imobiliários. Eu já vou mostrar para vocês os prejuízos, mas vamos dar uma olhada aqui em nossa rentabilidade, que está em 10,62. Ou seja, essa rentabilidade soma o ganho de capital e também os dividendos. Dando uma olhada aqui nesse gráfico abaixo, investidores, a gente percebe que toda vez que essa linha roxa aparece aqui, são os meses em que nós ficamos positivos falando de ganho de capital, ou seja, nós compramos as cotas por exemplo, R$1 e ela está valendo R$1,05. Ou seja, pouquíssimos meses nessa trajetória desde dezembro lá de 2022, nós ficamos negativo. Portanto, estamos vivendo aí um momento bem atípico para os fundos imobiliários. E dá uma olhada nesse prejuízo aqui, investidores. Só nesse mês de outubro, nossa carteira está caindo R$1.000,78. Olhando aqui para o mês de setembro, nós tivemos um prejuízo de R$1.196 e olhando no mês de agosto nós tivemos um saldo positivo de R$225. Ou seja, investidores, a tendência é que o IFIX continue caindo conforme a Selic vai subindo, e é claro que isso não é motivo para você desistir dos fundos imobiliários. Não faça sardinhagem aí do seu lado. Esse momento, investidores, é ideal para quem quer começar a investir em fundos imobiliários, pois a maior parte dos fundos estão sendo negociados abaixo do seu valor de patrimônio, ou seja, eles estão todos em promoção lá na B3. Lembra que eu falei que ia mostrar o prejuízo que a gente está tomando para cada um dos fundos, né? Eu vou abrir aqui a abinha de trading e aqui dentro a gente consegue ver o valor negociado nesse momento versus o preço médio que a gente pagou lá nas cotas. Por exemplo, esse fundo imobiliário aqui, o RVBI11, nosso preço médio está aqui, ó, R$ 77,91. Ele está sendo negociado agora a R$ 68,90, ou seja, um prejuízo no preço médio de 11,67%. Olha aqui o XPML. 5% de prejuízo. O IRDM, ó, 17%. Nem o HGLG, que é o fundo mais queridinho no mercado, HGLG 11, o fundo mais importante aí de logística do nosso mercado, ele também está caindo, investidores, 2%. Ou seja, nenhum fundo imobiliário vai escapar dessas quedas. Como vocês podem ver, poucos fundos aqui da nossa carteira estão tendo lucratividade. Ah, vale um ponto importante para vocês. Esse vídeo aqui não é recomendação nem indicação de nenhum investimento. O objetivo aqui é educacional, investidores. Não vai copiar aí minha carteira e me responsabilizar por eventuais prejuízos que vocês tenham. Essa é minha carteira, é meu dinheiro, ou seja, é problema meu. Dando sequência aqui, investidores, vamos olhar pelo menos alguma coisa boa aqui da nossa carteira, né? A parte de dividendos. Nesse mês aqui de outubro, a gente já recebeu R$ 209 em dividendos. Ainda falta aqui, ó, R$ 69,18. Vai lembrar que no mês passado, mês de setembro, nós batemos o recorde em recebimento de dividendos, R$ 297,59. E aí tem um ponto importante nesse momento que o IFIX está caindo, investidores. A taxa de juros ela está subindo, a inflação também subiu um pouquinho e os contratos de aluguel são atrelados ou ao CDI ou ao IPCA, ou seja, o índice de inflação. Portanto, os fundos imobiliários vão pagar mais dividendos porque os contratos de aluguéis serão reajustados por essas taxas, ou seja, nem tudo é tão ruim nesse momento de queda. Mas vale lembrar que nesse mês de outubro, ó, vai ter uma pequena queda aqui na distribuição de dividendos. Então, a ideia aqui desse mês não vai ser diferente de nenhum outro mês que vocês vêm acompanhando aqui no canal, investidores. A ideia, o objetivo, a nossa estratégia é sempre balancear a nossa carteira. Então, o que a gente vai fazer nesse mês? Pegar aqui os fundos com o menor percentual de grana investido, ou seja, os fundos com menor relevância aqui na nossa carteira em percentual de grana, investir esses dividendos nesses caras aqui para manter a nossa carteira sempre bem equilibrada. A ideia é que nenhum desses fundos somem mais do que 10% do total da nossa carteira, ou seja, 10% do PL. Portanto, nós vamos investir aqui nesse mês no fundo BBGA11, que é o Fiagro que a gente adicionou recentemente na nossa carteira, o BCIA11 e também aqui, ó, o BCFF11. Então a ideia é balancear esses três últimos fundos, pois são os fundos aí que estão com o menor percentual da nossa carteira. Então, bora lá pro Home Broker.
Bom, investidores, metade de mês vocês já sabem, né? É dia de reinvestir os dividendos. Se você ficou com alguma dúvida aí nesse vídeo, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder cada um de vocês. E como vocês já sabem, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui, ó, é a Tríade.